turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de processo penal. Espero que todos estejam bem. Uma excelente semana a todos. E o tema de hoje é a matéria introdutória lá do processo penal. Eu fiz questão de trabalhar já com princípios do processo penal. E aí nós vamos tratar hoje de uma matéria que para alguns doutrinadores, eles trazem isso logo no início aí de qualquer livro de doutrina. Eles acabam tratando aqui do processo penal, sistemas processuais penais, aplicação da lei processual penal no tempo e no espaço. Se você pegar algum livro de doutrina, eles começam por essa matéria, depois vai tratar dos fundamentos do processo penal, aí sim que vão tratar dos princípios processuais penais. Eu opto sempre por começar as aulas pelos princípios constitucionais do processo penal, justamente porque, como princípio é a base de uma doutrina, de uma disciplina, eu entendo ser prudente começar por eles, ainda mais por serem constitucionais, como vimos nas duas aulas que tratamos do assunto. Então, se você tem dúvida, entra lá no nosso canal e acessa as duas aulas que nós temos que tratar dos princípios processuais penais. Mas, independentemente de como você vai estudar, você pode começar aqui pelos sistemas processuais penais, aplicação da lei processual penal no tempo e no espaço, pelos fundamentos do processo penal ou pelos princípios do processo penal. Não há nenhum problema, porque são matérias estruturantes e que vão complementar a sua introdução ao mundo do processo penal, vamos assim dizer. Ok? Bom, então, espero que todos aproveitem e eu estou à disposição mais uma vez. Muito obrigado. Olha lá, né? O tema de hoje, quando a gente fala em sistemas inquisitivos, né? Os sistemas aqui, as espécies de sistemas processuais penais que existem pelo mundo. Então, nós vamos estar falando do sistema inquisitivo, sistema acusatório e o sistema misto. E o que é isso, né? Qual que o Brasil adotou e assim por diante. Então, o sistema inquisitivo é um sistema bastante criticado porque ele não garante a imparcialidade do julgador. Ou seja, nesse sistema cabe a um só órgão acusar e julgar. O juiz dá início à ação penal e, ao final, ele mesmo profere a sentença. É o que nós chamávamos antes da Constituição Federal de 88, o sistema judicialiforme. Mas ele foi banido, como bem falei já na nossa Constituição, com a presença do Ministério Público. Lá no artigo 129.1 da Constituição Federal, nós temos que o Ministério Público tem a iniciativa exclusiva da ação pública. Então já dá para perceber que o sistema inquisitivo ele não vigora mais no Brasil no que diz respeito ao sistema processual penal. O sistema acusatório, aí sim eu tenho a separação entre os órgãos incumbidos de realizar a acusação e o julgamento, o que garante a imparcialidade do julgador e assegura a plenitude de defesa e o tratamento igualitário das partes. É do sistema acusatório, consagrado na nossa Constituição Federal de 88, que nós temos a ampla defesa, o contraditório regular, o devido processo legal, ou seja, é o sistema adotado pela nossa Constituição. A autoridade que investiga é diferente daquela que promove a ação penal, que é diferente daquela que processa, julga e sentencia. Ou seja, são três instituições que não são subordinadas, que não há vínculo funcional, apenas vínculos por questões processuais, que é o delegado de polícia, seja ele estadual ou federal, o promotor de justiça e o juiz. Nesse sistema acusatório, considerando que a iniciativa é do órgão acusador, o defensor tem sempre o direito de se manifestar por último. A produção das provas é incumbência das partes.
Então, cabe ao Estado dizer que o réu é culpado e não ao réu provar a sua inocência. Mas no capítulo das provas, a gente trata deste assunto, provas que são de exclusividade da defesa a provar, como, por exemplo, o álibi, as excludentes de ilicitude, as excludentes de as extinções de punibilidade, são provas que cabem à defesa trazer para o processo. E aí nós temos um sistema misto, né? Nesse sistema há uma fase investigatória e uma persecutória preliminar, conduzida por um juiz, seguida de uma fase acusatória em que são assegurados todos os direitos do acusado e a independência entre acusação, defesa e juiz. Tal sistema é inaugurado pelo Código de Instrução Criminal, ou seja, o Código Processual Penal francês, em 1908, e atualmente é adotado em diversos países europeus, e sua característica marcante é a existência do juizado de instrução, ou seja, uma fase preliminar instrutória presidida por juiz. Esse sistema não é adotado no Brasil. Nós temos aí, com a presença do juiz das garantias, trazido pelo pacote anticrime, uma iniciativa de começarmos a pensar num sistema misto. Mas ainda nós temos duas polícias, nenhuma tem ciclo completo de polícia, ainda uma tem a preventiva ou administrativa, que é representada pelas polícias militares, precisam levar a ocorrência à delegacia de polícia, seja estadual, seja ela federal. Aí sim, o delegado de polícia, dentro dos requisitos da autoridade policial, elaborará termo circunstanciado ou inquérito policial. Depois isso vai ao fórum, o promotor oferecerá ou não a denúncia. Em oferecendo, aí nós teremos sim o juiz do processo. O juiz das garantias, nós temos um juiz que vai estar ali na fase de inquérito até antes do recebimento da denúncia, ou seja, até antes da ação penal. Ou seja, não é aquele juiz instrutório, não é o juiz aqui do sistema misto consagrado na Europa de um modo geral. Seria muito importante que nós tivéssemos aí a figura do juizado de instrução, porque aí nós só iríamos para processo, exemplo do que acontece nos Estados Unidos, nós só iríamos, por exemplo, a júri quando nesta fase de instrução, dependendo do crime, não houvesse aí um consenso processual penal, que nós podemos trazer aí a questão hoje da transação penal, tanto na Lei 9.099 como no rito ordinário e no rito sumário. Tá ok? Bom, e o Brasil adotou o quê? O Brasil adotou o sistema acusatório, como já falamos, porque há clara separação entre a função acusatória do Ministério Público nos crimes de ação pública e a função julgadora. Delegado, Ministério Público, juiz. Então, quem investiga é diferente de quem promove a ação, que é diferente de quem é responsável pelo processo e pela decisão, pela sentença. Agora, é claro que o Brasil não adotou o sistema acusatório de forma plena, porque nós temos lá o artigo 156 do Código de Processo Penal, assim como temos outros dispositivos, mas eu aqui estou mencionando apenas o 156, que o juiz pode agir de ofício, e toda vez que o legislador deu esta possibilidade do juiz agir de ofício, ainda é um ranço do sistema inquisitivo, que, como já falamos, foi abandonado quando adotou-se o Brasil aí, quando passou a viger a nova Constituição Federal de 1988, a atual Constituição Cidadã. Por quê? Como a gente fala aqui, que o sistema adotado no Brasil é o acusatório, mas ele não é como regra, porque nós temos as exceções, como tem lá no artigo 156
do Código de Processo Penal que o juiz de ofício poderá pedir a produção de uma prova ou poderá antecipar a produção de uma prova lá na fase de investigação, desde que for julgada urgente, for julgada necessária, ou seja, o juiz entrando na seara da investigação, porque como é que este juiz se tornará aí imparcial no seu julgamento, ok? E aí o pacote anticrime, lá no artigo 3º-A, ele afirmou, afiançou, consagrou isso. Olha aí, ó, o processo penal terá estrutura acusatória vedadas à iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Olha que interessante. O pacote anticrime, ele confronta, vai de encontro ao artigo 156.1 do Código de Processo Penal que acabei de mencionar para vocês. Aí nós temos duas normas processuais penais que estão em conflito no mesmo dispositivo, no próprio Código de Processo Penal. Nós vamos ainda falar hoje sobre a interpretação da lei e eu fico com a lei mais antiga. Qual é o espírito do legislador? Numa interpretação teleológica, o legislador quis consagrar o sistema acusatório do nosso processo penal e proibiu o juiz na fase de investigação, ou seja, de ele atuar. Portanto, eu entendo que o artigo 3º-A revogou o artigo 156, em especial o inciso 1º. Este dispositivo está revogado pelo artigo 3º-A. Mas vamos verificar como os nossos tribunais, como os doutrinadores escreverão sobre o assunto daqui por diante. E o que é mais importante, vão decidir. Juiz precisa aguardar ali o órgão responsável pela ação pública, que é o Ministério Público, se pronunciar. E aí sim o juiz poderá agir. Caso contrário, não há o que falar do juiz agir de ofício, como nós vamos verificar em diversos dispositivos do nosso Código de Processo Penal. Bom, e aí a gente começa a entrar no Código de Processo Penal propriamente dito, artigo 1º, a Lei Processual Penal no espaço. O que diz lá o artigo 1º? O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este código. O que quer dizer isso? Qualquer crime que ocorra no Brasil, seja ele praticado por quem quer que seja, nacional ou estrangeiro, aplica-se o Código de Processo Penal. Esta é a regra. E aí nós vamos ter 5 incisos que vão tratar das exceções. Então, o Código de Processo Penal vale em todo o território nacional? Vale para apurar todo e qualquer crime praticado por nacional ou estrangeiro. Esta é a regra. Mas nós temos as exceções. Inciso 1. Os tratados, as convenções e regras de direito internacional. Então, se o Brasil se predispôs a não punir aqui um estrangeiro, ele não vai punir, porque está em tratado que ele se obriga a respeitar a lei do estrangeiro. As prerrogativas constitucionais do presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes conexos com os do presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Então, havendo estes crimes, não se aplica, por óbvio, o Código de Processo Penal. Aqui nós estamos falando da exceção. Os processos de competência da Justiça Militar, previstos lá no Código Penal Militar, também não se aplica aqui o Código de Processo Penal. Os processos da competência do Tribunal Especial, ou que nós estamos aqui falando do rito especial do júri, a responsabilidade lá do rito especial do júri, assim como outras normas de processo penal especial, lei de drogas, abuso de autoridade, crime de falência. Nós vamos tratar disso posteriormente, né? Os processos por crime de imprensa, a Lei 5.250 de 67, perdeu sua vigência, sua validade,
por conta da arguição de descumprimento de preceito fundamental 130. Então, este inciso 5 não tem mais nenhuma aplicação no Código de Processo Penal, por conta da arguição de descumprimento de preceito fundamental. A Lei 5.250 de 67, a denominada Lei de Imprensa, perdeu a sua vigência. Então, crimes que atentem contra a imprensa ou da imprensa contra as pessoas serão apurados no Código Penal por via dos crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. E o parágrafo único: aplicar-se-á, entretanto, este Código aos processos referidos nos números 4, competência lá dos ritos especiais, e o 5 perdeu a sua validade. O que quer dizer isso? O Código de Processo Penal ele vale em todo o território nacional, com essas exceções, dos incisos 1, 2, 3 e 4. Mas, se estes procedimentos eles forem omissos, se omitirem a respeito dos fatos, então o que nós vamos ter? Nós vamos ter a aplicação do Código de Processo Penal de forma subsidiária. Então, poderá ser aplicado o Código de Processo Penal no rito especial do júri, no rito da lei de drogas? Sim, poderá. De que forma? Subsidiário. Bom, prosseguindo, nós vamos falar aqui das leis especiais e o Código de Processo Penal, que eu acabei de falar lá do inciso 4. Né? Então, nós temos Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006, a Lei dos Crimes de Falência, Lei 11.101 de 2005, Lei 9.099 de 95, que são as que regem as infrações de menor potencial ofensivo, entre outras normas, Estatuto do Idoso, Código de Defesa do Consumidor, Código de Trânsito, que tratam aí de normas processuais. Muito trazem normas de direito penal, mas que podem ter reflexos no nosso processo penal. Ok? Bom, e aí nós vamos entrar numa seara que é a extraterritorialidade da lei penal e processual penal brasileira. Então já vimos, no artigo 1º, a regra é que crime que ocorra dentro do território nacional, a competência de apuração é da Justiça brasileira, ressalvados ali tratados, crimes que envolvam o presidente da República, ritos especiais, então vai se aplicar o Código de Processo Penal, ok? Dentro do território. Mas e fora do território nacional? É possível se aplicar o Código de Processo Penal? E aí nós vamos nos valer lá do artigo 7º do Código Penal, que vai tratar da extraterritorialidade da lei penal brasileira. Então acompanha aí. Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Então, se o nosso presidente tiver sido ameaçada a sua liberdade de locomoção e tiver sido a sua vida ameaçada em visita lá no estrangeiro, por exemplo, será aplicada a lei brasileira por meio do Código de Processo Penal e não a lei do país em que o presidente da República está. Inciso, a linha B, contra o patrimônio e a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade economista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, também se aplica o Código de Processo Penal, independentemente da onde está aqui este patrimônio, contra a administração pública por quem está a seu serviço. Então, lá um diplomata venha cometer um crime, será responsabilizado pela lei brasileira, o Código de Processo Penal. De genocídio, quando a gente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, aqui no crime de genocídio, será aplicado o Código de Processo Penal, mas desde que ele seja brasileiro ou que ele seja domiciliado no Brasil. Caso contrário, passará a ser estrangeiro, não tendo residência aqui, vai depender de aqui entrar no Brasil para ser processado, como vamos ver adiante. Ainda ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, perfeito, é o que a gente viu lá na redação do próprio artigo 1º do Código de Processo Penal, praticados por brasileiro, então
o Brasil tem competência de aplicar a sua norma. Nós vamos verificar aqui que o brasileiro que comete crime no estrangeiro, qual é a lei que se aplica? A lei brasileira, desde que o país onde o crime foi praticado seja crime, desde que o país onde o crime foi praticado não puna e desde que a pessoa aí, o brasileiro, ingresse no território nacional. Nós vamos verificar isso já já. Praticados em aeronaves ou embarcações, sejam elas mercantes ou de propriedade privada, com território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Então segue a mesma regrinha aí dos crimes praticados por brasileiros. Só que como a aeronave e embarcação, você não tem exatamente aonde o crime deve ter acontecido, vai falar de espaço aéreo, de mar territorial, então se aplica a lei brasileira e a gente vai observar aí quais são as ressalvas que hoje nós temos. Ainda ficam sujeitos à lei brasileira. Nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. O que diz lá o inciso 1? O inciso 1 está falando ali, né, que a gente está trabalhando aqui com o crime contra a liberdade do presidente da República. Então, independentemente, será aplicado o Código de Processo Penal, se o crime for contra a vida, contra a liberdade do presidente da República. Então aqui eu vou abrir o meu Código Penal e a gente vai acompanhando aí com vocês e solicito o mesmo, né, para que a gente possa realmente compreender esta matéria. E aí nós temos aqui, ficam sujeitos no caso do inciso 1, no caso do inciso 2. O que é o inciso 2 do artigo 7º do Código Penal? O inciso 2 são os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. O B, praticados por brasileiros, o C, praticados em aeronaves ou embarcações. Então, para se aplicar a lei brasileira, depende do quê? De algum concurso, como eu já adiantei, entrar o agente no território nacional e ser o fato punível também no país em que foi praticado. Não adianta lá, comete uma infração, que para nós aqui é infração, para nós aqui é crime, mas no país onde está não é crime. Ah, lá é crime, aqui também é crime. O país onde ele praticou a infração não vai puni-lo, então eu preciso que ele entre no território nacional para aplicar a lei nacional. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro, não ter aí cumprido a pena, e não ter sido o agente perdoado no estrangeiro, ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. É claro, né, se ele já foi punido lá, não tem por que ser punido aqui novamente. E se o crime já prescreveu, não há por que se discutir em processar o nacional aqui no território brasileiro. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, entrar no território brasileiro e também ser crime lá no país onde foi cometido a infração. Então não foi pedido ou negada a extradição, houve a requisição do ministro da Justiça. Aí sim nós poderemos aplicar a lei nacional. Obviamente, quando nós falamos de extraterritorialidade, nós estamos falando aqui de soberania entre as nações. Por isso que é importante conhecer para que a gente possa compreender sobre a aplicação ou não da lei. Bom, caminhando um pouco mais, artigo 2º da lei do Código de Processo Penal. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Ou seja, de acordo com esse princípio da aplicação da lei penal, tempus regi atum, os novos dispositivos processuais podem ser aplicados a crimes praticados antes de sua entrada em vigor. Então a lei entrou em vigor hoje, a lei processual penal, e já
tínhamos diversos processos em andamento. Nós vamos verificar que a lei processual penal ela nem retroage para malefício nem para benefício do acusado. Por quê? O tempo rege o ato, ela passa a valer desde logo. É o que diz a regrinha aqui do artigo 2º da aplicação da lei processual penal. E aí a gente caminhando aqui para a interpretação da lei, né? Vários são os métodos possíveis para buscar o significado do texto legal. A utilização de um ou outro desses métodos depende da natureza da dúvida que se coloca em relação ao dispositivo. E aí, doutrinariamente, os doutrinadores, né, costumam dividir as formas de interpretação quanto à origem, quanto ao modo e quanto ao resultado. A regra é que a lei, uma vez elaborada, uma vez entrada, seja votada pela Câmara, pelo Senado, de forma bifásica, depois vai para a sanção do Presidente da República, contemplando ou não vetos, é óbvio que esta lei, a primeira regra deste projeto de lei foi ter sido submetida à Constituição, de Constituição e Justiça, a Comissão de Constituição e Redação, justamente para que a lei seja clara e não seja passível de interpretação. Mas pelo dinamismo do nosso direito, é possível que nós tenhamos que tratar com a interpretação. E quem é este tenhamos? É o juiz. Quem vai interpretar a norma é o juiz, mediante a origem, o modo e o resultado. Quanto à origem, a norma pode ser autêntica, doutrinária ou jurisprudencial. O que é uma norma autêntica quanto à origem? Dada pela própria lei, ou seja, em algum dos seus dispositivos esclarece o significado de outros. Então a norma é autêntica, ela vai referenciar na própria lei, ou ela vai trazer na própria lei esclarecimentos sobre aquilo que ela tutela. É o exemplo clássico aqui do parágrafo 4º e 5º do artigo 150, que trata lá da invasão de domicílio, e aí o próprio tipo penal traz qual é a explicação para casa. Aí sim, para caracterizar ou não o crime de violação de domicílio. Uma interpretação doutrinária, uma interpretação muito usada, feita pelos estudiosos, professores e autores de obras de direito, por meio de seus livros, artigos jurídicos, palestras, conferências. Bastante usada a interpretação doutrinária, prevalece na doutrina. Então isso é importante, mas não é que os doutrinadores assim discutem. Mesmo esse prevalecimento, nós vamos depender aí da interpretação do juiz. Ou, por fim, quanto à origem, ela é jurisprudencial, a interpretação realizada pelos tribunais e juízes em seus julgamentos. Então veja, aqui que não cabe ao intérprete, aquele que deve executar, deve cumprir a lei, não cabe a ele aqui querer interpretar a norma. A norma é interpretada pelo juiz, porque é ele que vai ter que dar o destino, o desfecho da causa. Quanto ao modo, a norma pode ser interpretada de forma gramatical, teleológica, histórica e sistemática. A gramatical leva em conta o sentido literal das palavras contidas no texto legal. A teleológica busca descobrir o significado da norma mediante análise dos fins a que se destina o dispositivo. E aí a gente tem muito usado isso, né? Eu não gosto, né? Não eu, né? Mas praticamente de trabalhar com uma interpretação gramatical apenas, e sim a junção de todas as formas de se interpretar a norma. E a forma teleológica, ela é exatamente uma interpretação desejável. Se eu precisar fazer uma interpretação. Por quê? Porque ali eu vou descobrir o significado da norma mediante análise dos fins. Qual era o espírito do legislador? O que é que ele queria fazer ao editar aquela norma? Por isso que eu defendo que todas as normas de direito
elas viessem com a sua exposição de motivo. O que é que levou àquela norma? Como nós temos a lei de introdução ao Código Penal, a lei de introdução ao Código Civil, ao Código de Processo Penal, na verdade a gente fala da exposição de motivos do Código de Processo Penal, do Código Penal. Isso é muito importante. Eu defendo que deveríamos ter isso também nas leis ordinárias. Uma interpretação quanto ao modo, ela pode ser histórica. Avalia os debates que envolveram a aprovação da norma e os motivos que levaram à apresentação do projeto que nela culminou. A exposição de motivos dos códigos e das leis é muitas vezes esclarecedora quanto a este aspecto. Isso é muito importante. Você pegar hoje o Código de Processo Penal e ler a exposição de motivos, você vai entender o que é que quis o legislador lá no início do século com o processo penal. A norma ainda pode ser interpretada quanto ao modo sistemática. Busca o significado da norma por sua integração com os demais dispositivos de uma mesma lei ou com o sistema jurídico como um todo. Então, esta interpretação quanto ao modo ela é muito importante. Então, ela é gramatical, teleológica, histórica e sistemática. Em especial aqui, a teleológica chama atenção, histórica e sistemática, que são as interpretações que nós temos que na origem da norma, o que é que o legislador tinha em mente quando ele assim fez a norma. Aí eu tenho a interpretação quanto ao resultado. Ela pode ser declarativa. O intérprete conclui que a letra da lei corresponde exatamente àquilo que o legislador pretendia regulamentar. Então ela é declarativa, ou seja, o legislador vai ser interpretado o que é que o legislador pretendia. Ela é restritiva. A conclusão a que se chega é de que o texto legal abrangeu mais do que o legislador queria, de modo que o intérprete reduz o seu alcance no caso concreto. E ela tem uma interpretação extensiva, quando o intérprete conclui que o legislador adotou redação cujo alcance fica aquém de sua real intenção, e por isso a interpretação será no sentido de que a regra seja também aplicada a outras situações que guardem semelhança. E aí nós vamos daqui a pouco tratar de analogia. Então há uma forma de interpretação aqui quanto ao resultado extensivo. O exemplo que a gente está dando aqui é o artigo 260 do Código de Processo Penal. Ou seja, nós temos que, no processo, algumas garantias para o acusado. E elas também se estendem ao indiciado lá no inquérito policial. Então é importante que, e onde está previsto isso? Porque o indiciado no Código Penal, no Código de Processo Penal, o sistema é inquisitivo, ele não tem direito a constituir um advogado. Mas como investigar alguém sem dar ciência ao advogado? Então o artigo 260, ele tem esta interpretação extensiva. E o que é que diz o artigo 260 do Código de Processo Penal? Se o acusado não atender à intimação para interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato sem ele, não pode ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Então, trata aqui da possibilidade da condução coercitiva. O legislador só deu previsão isso no processo, mas é possível trazer de forma extensiva para o inquérito? Sim, é muito possível. E aí a gente tem aqui um brinde aí do professor Victor Eduardo Rios, que é um quadro resumo da interpretação da lei, quanto à origem autêntica, doutrinária, jurisprudencial, quanto ao modo gramatical, teleológico, histórica, sistemática, quanto ao resultado, declarativa, restritiva e extensiva. Lembrando que essa interpretação da lei deve ser buscada pelo julgador toda vez que houver lacunas na lei e que possam ser dirimidas pelos operadores do direito, naquele caso em concreto. Bom, integração da norma processual. A norma se integra com outra norma. Já vimos que pela interpretação sistêmica é necessário esta integração. Não se concebe hoje falar numa norma, seja ela qual for, se eu não falar em sua integração uma com as outras. Então aqui a integração da lei
se mostra necessária para suprir suas lacunas em casos de omissão. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, artigo 4º, diz: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Então, a própria Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro está remetendo a uma nova forma de integração. Vimos até agora formas de interpretação e agora nós vamos verificar como é que se dá esta integração no processo penal no que diz respeito à lei. Então eu tenho primeiro analogia. E o que é analogia? Artigo 3º do Código de Processo Penal. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. A analogia é uma forma de integração da lei processual somente se mostra possível quando não há dispositivo na legislação regulamentando determinado tema, hipótese em que se deve utilizar outro preceito legal que trate de hipótese semelhante para que a questão não fique sem solução. E aí nós temos um exemplo aqui da súmula do Supremo Tribunal Federal 696. O que diz a súmula, né? Que expressamente menciona sua aplicação reunindo os pressupostos legais permissivos da suspensão acusada do processo, mas se recusando o promotor de justificá-la propô-la, o juiz dissentindo remeterá a questão ao procurador-geral, aplicando-se por analogia ao artigo 28. O que é isso daqui, né? Nós já vimos aqui, o que nós temos aqui para falar do artigo 28, né? Então, o juiz, ele pega lá, né, no caso aqui, própria resolução 696, repetindo, né? Então, que expressamente menciona sua aplicação, reunir os pressupostos legais permissivos e suspensão causal do processo. Então, veja, o que é a suspensão causal do processo? Está lá no artigo 89 da Lei 9.099. Toda vez que um crime tiver pena mínima igual ou inferior a 1 ano, e o agente, né, o réu, né, vamos assim chamá-lo, o acusado, o suspeito, tiver benefício para que o seu processo fique suspenso, não é mais uma faculdade, uma liberalidade do promotor, e sim uma obrigação legal. E aí o promotor, mesmo tendo o autor ali os requisitos para a suspensão condicional do processo, ele não o faz. Só que não tem recurso para isso, porque o promotor é o titular da ação penal. Então o que pode fazer aqui a parte contrária? Entrar com recurso, não havendo a suspensão, a suspensão do processo, entrar com recurso ao procurador-geral, como é o caso lá do artigo 28, quando trata lá do não oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Então é um caso aí de analogia que nós temos no nosso ordenamento jurídico. Ao contrário do que ocorre no direito penal, em que só é admitida a analogia em bonam partem, em favor do réu, em matéria processual penal não existe esta limitação, pois é necessário que haja eficácia na persecução penal e que não pode restar prejudicada pela omissão legislativa. Ok? E aí nós estamos caminhando para o final. A analogia diferencia-se da interpretação extensiva, que o artigo traz todas no mesmo balaio, mas elas são diferentes. A analogia é a forma de integração da lei decorrente de lacuna no direito, de omissão legislativa em torno de determinado assunto. A interpretação extensiva é forma de interpretação da lei, que confere maior alcance determinado expositivo. Prever o cabimento de recurso em sentido estrito contra a decisão que rejeita a denúncia ou queixa, sendo que por interpretação extensiva entende-se que abrange também as hipóteses de rejeição do aditamento. Então o artigo 581, fala do não recebimento da denúncia ou queixa. E se ela for aditada, a queixa, poderá
a parte se sentir prejudicada porque a defesa a qual se baseou ela é diferente? Sim, por questão de interpretação extensiva. Costumes. No âmbito do direito processual, os costumes referem-se aos casos comuns, aplicados em todos os juízes no tramitar das ações penais, ainda que não previstos expressamente na legislação. Então, por exemplo, o costume de dar vista ao Ministério Público em inquérito, que é apuração privada, para que verifique eventual conexão com crime de ação pública, ou a ocorrência de causa instintiva da punibilidade, a concessão de prazo às partes para localizarem testemunhas não encontradas pelo oficial de justiça. O que quer dizer isso daqui, né? Costumes, aquilo que é feito de forma reiterada e passa a virar uma norma costumeira, uma norma que ela não é escrita e que precisa ser, de certa forma, conhecida. Então, aqui neste caso em especial, quando a gente fala de costumes, tá ali, ó, no tramitar das ações penais, que não previsto expressamente na legislação. Então, o que é mais importante aqui? Refere-se a atos comuns aplicados em todos os juízos no tramitar expressamente na legislação. Então, é importante que a gente tenha aí os costumes não como algo praticado pela sociedade, mas sim quando a gente tem ali todos os juízes julgando conforme, interpretando conforme os costumes, conforme aquele caso, aquela situação seja revestida, né, dessa parte aí da reiteração das atitudes, das condutas. E aí, por fim, nós temos as fontes do processo penal. Então, fontes, este tema diz respeito à origem das normas processuais, que pode ser apreciado sob dois ângulos, ou seja, material e formal. Então, é isso que nós vamos pensar agora adiante. Fonte material são as entidades criadoras do direito, sendo por isso chamadas também de fontes de criação ou de produção. No Brasil, o único órgão que cria lei, que cria norma, é a Constituição Federal. Então, é privativo da União legislar sobre o processo penal, sobre direito penal, direito civil, direito tributário. Não cabe aos Estados membros fazê-lo. E as fontes formais são também chamadas de fontes de revelação ou de cognição e dizem respeito aos meios pelos quais o direito se exterioriza. Divide-se em fontes formais e imediatas, que é a lei, e medidas de analogia, costumes e princípios, que é a página 10, aí, né, a gente falar de normas formais, né, então nós estamos aí falando de fontes formais e imediatas, que é a lei, que deriva lá das fontes materiais, matéria processual penal e matéria penal, somente a Constituição, a lei tem que ser federal, e as fontes mediatas, que já estudamos, analogia, norma de integração, costumes, aquelas formas reiteradas de julgar, né? Não a jurisprudência, mas sim realizado da mesma forma pelos juízes, de forma reiterada, e os princípios, que são a base da disciplina, que é objeto de outras duas aulas que já está disponível também lá para vocês, tá bom? Bom, turma, com isso a gente encerra a eficácia da norma processual penal no tempo e no espaço. Eu agradeço a atenção, paciência, desejo a todos uma excelente semana e estamos à disposição. Acompanhe lá o nosso canal, tanto no Spotify quanto no YouTube, para receber aí em primeira mão as atualizações que a gente está colocando no canal. Muito obrigado, até uma próxima, se Deus quiser.